Fala pessoal, tudo uma delícia. Olha de quem eu tô falando, de uma queridinha dos brasileiros, mas a gasolina tá cara. E a criança resolveu pagar uma merenda gulosa de 3,714 centavos por ação. Oh! Preço de fechamento mais dividendos, o preço de fechamento 33,06, mais o dividendo fica no total de 36,77. Logo, logo a gente vai falar por que a gente fez essa matemática, essa continha simples aí. Reparem que vai ser dividido de 3 vezes esses dividendos, certo? A gente vai degustar uma parte, certo? No dia 20/7, outra parte no dia 20/6 e outra parte também no dia 20/6. O juro de capital próprio de 0,43 e o dividendo de 1,427 vai ficar para o dia 20/6. E no dia 20/7, a outra fatia do bolo, 1,85. Oh, que delícia, hein, pessoal? Que delícia. E agora, dia 20/5, já vai cair uma merendinha também do dividendo anterior. Pessoal, é ou não é uma empresa gulosa para pagar dividendo? Claro, o sócio é o governo está precisando de merenda para reforçar o caixa do governo. Então, não há o que se falar, foi decidido pelo conselho pagar essa merenda toda aí. Ora, o que nos traz aqui? A curiosidade, a vontade de ver como é que está o mercado de opções da nossa queridinha Petrobras. Vamos lá, pessoal, não esqueçam desse detalhe, 33,06 mais 3,714, igual a 36,77. Eu somei o preço de fechamento com os dividendos. Beleza? Então, vamos para os gráficos. Olha que apareceu primeiro o banco de opções. Eu vou passar para o gráfico. Olha que coisa linda demais, demais, demais! Petrobras em tendência de alta, clara, e uma tendência no gráfico semanal. Lembrando que cada candle representa uma semana de pregão. Beleza? Então, pessoal, vejam bem, essa empresa é sujeita a intervencionismo do governo, sujeita a falas, sujeita a ruídos, né? Então, a gente sabe muito bem que ela pode flutuar com grande dividendo ou com pouco dividendo. Tirando isso, seria uma empresa mais do que maravilhosa. Então, pessoal, reparem por que eu fiz a soma do dividendo. E nós chegamos à conclusão que a soma deu 36,77. Então percebam que normalmente algumas empresas, quando anunciam dividendo, normalmente completam o valor desse dividendo a preço de mercado. Então, se a Petrobras vai pagar esse dividendo guloso, existe uma probabilidade, não é uma certeza, não é uma garantia de nada. E aqui também não tem recomendação de compra de Petrobras, não tem recomendação de nada. Nós estamos fazendo um estudo, tá, de opções e os efeitos dos dividendos nas ações. Apenas isso. Beleza, pessoal? Então, seguindo a análise, nós estamos vendo aí o preço de fechamento. 33,06. Olha, que é isso? E já ficou ex do dividendo que vai ser pago dia 20. Ou seja, os merendeiros e merendeiras já vão degustar essa merenda maravilhosa, é muito sucesso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Normalmente, se ela completar, tá? Se o mercado decidir empurrar o preço, tá, no valor do dividendo, o papel vai pular para 36,77, aproximadamente por aqui, ó, essa região aqui, ó, tá? Ou seja, se eu fosse tomar uma decisão, e digo eu, de tomar uma decisão de vender uma call de Petrobras, eu venderia acima de 37, tá? Acima de 37. Lembrando que
o Merenda já tem essa ação na carteira desde 2019. E ao longo do tempo, ao longo dessas quedas, o Merenda foi comprando, comprou a 12,70, comprou a R$ 20, né? Então, o meu preço médio foi diminuindo ao longo do tempo, certo? Ou seja, hoje eu estou desfrutando. Eu vi na minha carteira ela descer de 26 até R$ 10 em 2020, tá? Só que eu não me abalei. Eu fiquei quietinho, merendando com opções, tá? Continuei fazendo as minhas merendas e quando ela subiu, pessoal, eu carreguei mais ativos e fiz operações de put nesse período da crise de 2020. Beleza? Então, o que aconteceu? Com essas remunerações que eu fiz com venda de put e com venda de call, eu acabei colocando mais ações em carteira. Olha que maravilha! Não é sucesso, pessoal? Então, é isso que eu digo. Petrobras, a longo prazo, enquanto a gente precisar e depender do petróleo, ela está aí, Vivinha da Silva, beleza? Então, vamos analisar pontos de venda de put de Petrobras, beleza? No gráfico semanal. Então, seria essa região aqui de 13,72, 13,50, 13,40, seria a região. Lembrando que esses preços, na época que eu estou citando, era na data de 16 de 11 de 2020. A Petrobras, ela não estava nesse preço, porque eu tenho que somar aos 14,06 que está marcado aí, os dividendos que foram pagos de 2020 até a presente data e que ficaram ex, beleza? Então, hipoteticamente, colocando que o preço da época fosse R$14, aqui seria um ponto interessante para a venda de put. Aí o papel deu aquele esticão gostoso, a put virou pó, e nesse ponto aqui, passou uma semana caindo. Nessa região aqui, seria um ponto interessante para fazer a venda coberta. Percebam que ela bateu nesse topo aqui de 23,48 e não passou, não resistiu, ok? Aí o que foi que aconteceu? Ela começou a distribuir nesse período aqui, 15 de 12 de 2021. Ela começou a distribuir porque houve uma fala que ia ter intervenção da Petrobras. O que o Merenda fez nessa época aqui? Começou a comprar a Petrobras de novo, certo? Para reduzir o médio, Hoje o meu médio em Petrobras está na casa de R$23. Olha que delícia, pessoal. Beleza? Então, passou, acomodou, trocaram o presidente, as ações começaram a novamente retomar uma tendência. Quando ela rompe essa região aqui, de 23 e 22, o que isso sinalizou? Que os vendedores de call já estão em perigo, já estão com risco de terem a cueca puxada. Ou seja, o papel subiu até 23,48 e bateu nessa região de venda de put de 19,80. Então, quem vendeu a call aqui, provavelmente realizou nessa região aqui, beleza? Secou, realizou. E aqui ele fez o quê? A ponta vendedora. Ele vendeu put, provavelmente, e as ações voltaram a bater naquela resistência, nessa famosa resistência de 23,39. E logo em seguida começou a realização. Então, quem vendeu call acima de 23,39, vendeu na região de R$24, automaticamente merendou bonito, lindo, 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 lindo. Beleza? Quando chegou nessa região de suporte, em 21,34, os vendedores de put perceberam que ela batia nessa região e voltava, batia nessa região. Isso foi 4 semanas, pessoal, nessa região de preços aqui, flutuando nessa região de preços. E ela não estava voltando. Normalmente, o vendedor de put e o grafista, ele fica sempre atento ao fundo anterior para fazer a venda de put. E aí o camarada saiu na liderança vendendo a sua put e fazendo a sua merendinha. Quando chegou nesse topo aqui, que era um novo preço da Petrobras em relação a esse topo aqui de 2020, o que ele começou a ficar atento? Ele ficou atento à realização. O papel caiu, o que ele fez? Ele deve ter procurado um lançamento de call lá nos 28,45, 28,44, e quando realizou, passou 1, 2, 3 semanas realizando.
foi tempo suficiente para ele sair da posição. Percebam que o cara, se fez essa venda coberta, com certeza fez, porque o mercado fez negócio no strike 28, 29, 30 daquela época, tá? E aqui eu estou falando que já está descontado o preço. Com certeza, ele merendou brilhantemente nessa descida, tá? Inclusive, o Merenda participou dessa festa. Quando chegou aqui, região de resistência à queda, começou a resistir, começou a bater nessa região de 25,45, 25,79 e voltar na semana seguinte. Quando o papel desceu, na terceira semana, o que aconteceu? Ele veio buscando uma forte pressão compradora e foi embora durante semanas até o topo de 32,55. Ora, pessoal, aqui o Merenda já começou a vender call na região de 35,50. E o papel fez o quê? Pagou dividendo. Quando o papel pagou dividendo, mais aqui à frente, o strike foi descontado, certo? Então, o que aconteceu? Quando ela anunciou que chegou nessa região de preços aqui, que é uma região de preço fictícia, porque tinha mais valor na época, antes do ex-dividendo, o Merenda começou a fazer a recompra. Na época, eu lembro que eu tinha vendido a 1,20 e recomprei a 50 centavos, beleza? E aí, o que o Merenda fez? O Merenda fez um lançamento coberto no strike 34 acima, 34,20, eu não estou lembrado o valor exato. Resultado, o papel está com tendência de empurrar esse preço até lá nessa região de 36,77 no mínimo, podendo chegar até nos R$40. Mas não sou eu que decido isso, é o mercado que sabe. O Merenda não sabe de nada. Eu só sei, pessoal, que nada sei. Mas fica o estudo aí para vocês de ver que esses pontos de venda coberta na região de preços que está, o ideal seria, tá? Não é recomendação de compra nem de venda, seria nessa região aqui, ó, entre 37,09 e 40,09. Percebam que os prêmios são bastante magrinhos. Teve até esse aqui de 9 centavos, a 40,34. Veja bem, quem pegou nessa região de preços aqui, fez a sua venda nessa região de preços, mordeu 35 centavos por opção, beleza? Ou seja, ele colocou no teto praticamente do valor que o papel chegaria se somar os dividendos e o fechamento de sexta-feira. Ou seja, é uma posição não arriscada, mas porém muito próxima do preço que normalmente os ativos somam os seus dividendos e alcançam esses valores. Ok, pessoal? Lembrando que quando chega perto do vencimento do ex-dividendo, normalmente o papel sofre uma pressão compradora. Quando é o ex-dividendo? Dia 20 de maio, 20 desse mês, beleza? Então, pessoal, vamos ficar atento, tá? Fica aí o estudo. Agradeço a todos essa atenção. Curte esse canal, se inscreve para mais pessoas tomarem conhecimento desses estudos de venda de puts e de call, tá? Não é recomendação de compra nem de venda. Curte o canal, ajuda o Merenda a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Só sucesso! Não esqueçam que dia 23, 24 e 27 vai ter um evento gratuito Merendando com Ações. Se inscreve no link abaixo aí, toca aí, clica e vai lá. É sucesso, pessoal, só sucesso. Um domingão maravilhoso. Feliz Dia das Mães. Mamãe que está assistindo esse vídeo, parabéns, mais um dia, só sucesso. Fui!